O António telefonou inesperadamente depois de 5 anos de distância fria. Miguel, tens de vir ao Douro amanhã. Vou usar o mesmo plano que usei para ti há 5 anos para o casamento da tua irmã Sofia. As palavras atingiram Miguel como um soco no estômago, revivendo o trauma do conselho familiar que o forçara a abandonar Pedro. Agora o pai planejava aplicar o mesmo método de pressão para impedir o enlace da filha com um homem que considerava indigno da família Ferreira. Miguel ficou parado no meio do seu apartamento em Lisboa, com o telefone ainda na mão, o coração batendo descompassado enquanto as memórias inundavam a mente. Lembrou-se daquela noite em que o pai reunira tios, tias, o padre da paróquia e até o advogado de família na sala da Casa Grande em Vila Nova de Gaia. Todos sentados em círculo como um tribunal medieval. António Ferreira, com a voz firme, declarara que o amor de Miguel por Pedro era uma vergonha que destruiria o nome da família no mundo dos vinhos do Douro, onde a tradição e a imagem contavam mais que tudo. Ameaçara cortar a parte de Miguel na empresa familiar, recusar qualquer herança e até espalhar rumores que o fariam perder clientes como arquiteto. Miguel, naquela altura com 27 anos, cedera sob o peso da culpa e do medo, abandonando Pedro numa carta cheia de lágrimas e mudando-se para Lisboa para recomeçar sozinho. 5 anos depois o plano regressava, não contra ele mas contra Sofia, a irmã mais nova, que sempre o apoiara em segredo. Miguel sentiu uma mistura de raiva e tristeza profunda. Como podia o pai usar a mesma arma que o destruíra para controlar outra vida? Sentou-se no sofá olhando pela janela para o Tejo brilhando ao sol da manhã e pensou em Pedro, que dormia ainda no quarto ao lado. Pedro, o homem que voltara para a sua vida há 3 anos com paciência e amor, reconstruindo o que o pai quebrara. Os dois planeavam um casamento discreto no próximo mês, só com amigos próximos, sem alarde, para evitar dramas familiares. Agora tudo ameaçava ruir novamente. Miguel respirou fundo, decidiu que iria ao Douro, mas não para ajudar o pai. Iria para confrontar o passado e proteger a irmã. Pegou na mala, fez uma mala simples e acordou Pedro com um beijo suave, explicando tudo em voz baixa. Pedro apertou-lhe a mão com força, dizendo que o acompanharia se precisasse, mas Miguel preferiu ir sozinho para não piorar as coisas logo de início. A viagem de comboio até Porto foi longa, cheia de pensamentos turbulentos. Miguel recordou como após o rompimento caíra em depressão profunda, perdendo peso e clientes, até que a terapia e o trabalho em Lisboa o salvaram. O pai nunca pedira desculpas, nunca reconhecera o erro, apenas enviara mensagens frias sobre dever familiar. Ao chegar à estação de Porto, Miguel alugou um carro e dirigiu pelas estradas sinuosas do Douro, o sol da tarde pintando as vinhas de ouro. A casa familiar erguia-se no topo de uma colina imponente, com paredes brancas e telhado de telha antiga, símbolo de status e rigidez. Sofia esperava-o à porta com os olhos vermelhos de choro, abraçando-o com força. O pai está na sala com o tio Jorge e a tia Maria, disse ela em voz baixa. Já começaram a falar do plano, o mesmo que usaram contigo. Miguel sentiu o estômago contrair-se. Entrou na sala, onde António Ferreira, sentado na cadeira de cor antigo, ergueu os olhos frios. Chegaste finalmente, filho. Precisamos de ti para convencer a Sofia que o rapaz dela não serve. O plano é o mesmo que salvou a família da tua loucura. Miguel engoliu em seco, sentindo a raiva subir, mas conteve-se. Sentou-se e ouviu o pai detalhar o esquema que já conhecia de cor, o conselho familiar completo, com padre, ameaças de deserdar Sofia se casasse com o tal Carlos, um engenheiro de Lisboa de família modesta e sem ligações ao vinho. Miguel olhava para o pai e via o próprio reflexo distorcido de 5 anos atrás. A noite caiu sobre o Douro e o jantar foi tenso, com conversas forçadas. Miguel deitou-se no quarto de infância, olhando o teto e questionando-se se tinha forças para enfrentar tudo novamente. O preço da obediência fora demasiado alto da primeira vez. Agora teria de escolher entre a lealdade familiar e a verdade do seu coração. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas altas da sala de jantar enquanto a família se reunia para o pequeno almoço. António Ferreira presidia a mesa com a autoridade de sempre, distribuindo ordens sobre o dia. Hoje vamos discutir o plano em detalhe, disse ele, olhando diretamente para Miguel. Tu sabes como funciona melhor que ninguém. Miguel sentiu o sangue ferver, mas manteve o tom calmo. Pai, o plano que usaste comigo destruiu a minha vida durante anos. Como podes aplicá-lo agora à Sofia sem remorsos? O tio Jorge interveio com a voz grave típica dos homens do Douro. O teu pai fez o que era certo na altura, Rafael, ou Miguel, como tu preferes agora. A família vem primeiro, a honra acima de tudo. Sofia baixou os olhos para o prato, as mãos tremendo ligeiramente. Carlos ama-me de verdade, sussurrou ela, mas o pai cortou-a imediatamente.
Amor é para romances baratos, não para quem tem um império para gerir. O plano inclui o padre vir amanhã à tarde ao encontro com os advogados para preparar os papéis de renúncia à herança se ela insistir e uma lista de convidados da alta sociedade do Porto que farão pressão social. Miguel recordou cada passo do seu próprio inferno, o padre citando a Bíblia sobre pecado, a tia Maria chorando e dizendo que ele envergonhava a memória da mãe falecida. Sentiu uma dor aguda no peito ao pensar em Pedro sozinho em Lisboa esperando notícias. Decidiu falar. Eu não vou ajudar a pressionar a Sofia. Pelo contrário, vou apoiá-la como ela me apoiou quando precisei. O silêncio caiu pesado sobre a mesa. António levantou-se devagar, o rosto vermelho. Tu que fugiste e nos deixaste para viver a tua vida em Lisboa, agora vens dar lições. Lembra-te que sem a família não és nada. Miguel levantou-se também, enfrentando o pai pela primeira vez em anos. Sem a família talvez, mas com a verdade sim. O que fizeste comigo foi cruel e agora repetes o erro com a Sofia. É hipocrisia pura. A tia Maria começou a chorar dizendo que Miguel trazia o diabo para casa novamente. Sofia olhou para o irmão com gratidão nos olhos, mas medo também. Depois do pequeno almoço, Miguel e Sofia caminharam pelos vinhedos, o ar cheirando a terra molhada e uvas maduras. Ela contou-lhe como conhecera Carlos num projeto em Lisboa, como ele a fazia rir e sonhar com uma vida sem pressões. Miguel partilhou o seu reencontro com Pedro há 3 anos, como o amor voltara mais forte e como planeavam casar em segredo. Sofia abraçou-o chorando. Não deixes o pai destruir-te outra vez. Mas Miguel sentia o peso da decisão. Se apoiasse a irmã abertamente, o pai poderia cortar todos os laços financeiros e emocionais. A empresa familiar ainda pagava parte dos estudos da irmã e Miguel tinha projetos arquitetónicos que dependiam de contactos do Douro. O conflito interno rasgava-o. Era correto sacrificar a própria paz para proteger Sofia ou devia priorizar o seu futuro com Pedro? A tarde trouxe o padre e o advogado como previsto. Sentados na sala, o padre começou o discurso habitual sobre tradição e dever. Miguel interrompeu-o com voz firme. Padre, com todo o respeito, o que o meu pai fez comigo foi manipulação, não salvação. Sofia tem o direito de escolher. O advogado pigarreou falando de documentos que Sofia teria de assinar renunciando a tudo. António olhou para Miguel com desprezo. Se não estás connosco, estás contra nós. A tensão subiu quando o tio Jorge revelou que sabia do namoro de Miguel com Pedro e que o pai pagara a um detetive para vigiar. Miguel sentiu-se traído novamente, a raiva misturando-se com tristeza profunda. A noite trouxe uma conversa privada com a irmã no terraço, onde as luzes das vinhas piscavam ao longe. Sofia disse que talvez cedesse para manter a paz. Miguel segurou-lhe as mãos. Não faças como eu fiz. O preço é demasiado alto. A decisão estava a formar-se dentro dele, mas o medo ainda o paralisava. O pai observava da janela, calculando o próximo movimento no seu jogo de poder. O terceiro dia no Douro amanheceu chuvoso, o céu cinzento refletindo o estado de espírito de Miguel. Ele acordou cedo, caminhando sozinho pelos caminhos entre as vinhas, tentando organizar os pensamentos caóticos. O plano do pai avançava implacável, com telefonemas para convidados importantes e preparativos para o encontro decisivo com Sofia e Carlos. Miguel sentia o coração apertado ao imaginar a irmã passando pelo mesmo calvário que ele vivera. Recordou as noites de insônia após o rompimento com Pedro, as mensagens que nunca enviara, o vazio que quase o consumira. Agora, com Pedro na sua vida estável e feliz, não podia permitir que o passado se repetisse. Decidiu ligar para Pedro, contando os detalhes com voz trêmula. Pedro ouviu em silêncio, depois disse com firmeza: vem para casa, Miguel, ou eu vou aí. Não deixes que te destruam outra vez. As palavras deram-lhe força, mas a lealdade familiar ainda pesava. Ao voltar para casa, encontrou a tia Maria na cozinha preparando o almoço. Ela olhou com olhos tristes. Tu eras o orgulho do teu pai até aquela coisa acontecer. Porque não podes simplesmente esquecer e ajudar a família? Miguel sentiu uma onda de compaixão misturada com frustração. Tia, o amor não é uma coisa que se esquece. Eu amo Pedro e ele ama-me. O pai usou o medo para me controlar e agora faz o mesmo com a Sofia. A tia suspirou, sentando-se à mesa. O teu pai sofreu muito com a morte da tua mãe. Ele acredita que está a proteger-nos a todos. Miguel questionou-se internamente se o pai realmente acreditava nisso ou se era apenas poder disfarçado de amor. O almoço foi um campo minado, com António pressionando Sofia para marcar a data do encontro com Carlos.
Miguel interveio novamente argumentando que o amor verdadeiro valia mais que qualquer aliança social. O tio Jorge acusou-o de egoísmo dizendo que Miguel só pensava em si desde que saíra de casa. A traição veio quando Sofia hesitou e disse que talvez o pai tivesse razão. Miguel sentiu o chão faltar-lhe debaixo dos pés. A irmã que sempre o defendera agora vacilava sob a pressão. Depois do almoço, António chamou Miguel ao escritório particular, fechando a porta com um clique definitivo. Filho, eu sei que ainda falas com aquele homem. Se me ajudares com a Sofia, eu esqueço tudo e até dou a minha bênção ao teu estilo de vida em privado. Miguel olhou para o pai incrédulo. Estás a negociar a felicidade da tua filha como um negócio de vinho. O pai sorriu friamente. O mundo funciona assim. Ou estás conosco ou estás fora. Miguel saiu do escritório com a cabeça a rodar, o dilema moral consumindo-o. Era correto trair os seus princípios para manter a família unida ou devia escolher a autenticidade mesmo que isso significasse perda total? A tarde trouxe a chegada de Carlos, o namorado de Sofia, um homem simples, honesto, com olhos cheios de amor. Durante o chá na varanda, Carlos falou abertamente dos seus planos para o futuro, um casamento simples sem luxos. António ouviu com desdém, interrompendo constantemente. Miguel defendeu o casal argumentando que a felicidade não se media por status. A discussão subiu de tom, com o tio Jorge chamando Miguel de traidor da família. Sofia chorou pedindo paz. Naquela noite Miguel deitou-se sem conseguir dormir, revivendo cada escolha do passado e pesando o preço do futuro. Decidiu que no dia seguinte confrontaria o pai abertamente no conselho pleno. O risco era enorme, mas o silêncio custara-lhe demasiado. A chuva parou lá fora, deixando um silêncio pesado sobre a casa ancestral. O dia do grande conselho familiar amanheceu claro e frio, o ar do Douro cortante como as palavras que seriam trocadas. A sala estava cheia, tios, tias, o padre, o advogado e até dois primos distantes que António convocara para reforçar a pressão. Sofia sentava-se ao lado de Carlos, pálida mas determinada. Miguel ocupava o lugar oposto ao pai, sentindo o peso de todos os olhares. António iniciou o discurso repetindo o plano passo a passo, o mesmo que usara 5 anos antes com Miguel. Primeiro o padre falou da importância da tradição católica e da obediência filial. Depois o advogado apresentou os documentos de renúncia à herança caso Sofia insistisse no casamento. Os tios acrescentaram histórias de famílias destruídas por escolhas erradas. Miguel ouvia tudo com o coração acelerado, recordando o dia em que aquelas mesmas vozes o tinham quebrado. Quando chegou a sua vez de falar, levantou-se devagar, a voz firme apesar do tremor interno. Este plano destruiu a minha felicidade há 5 anos. Eu amava o Pedro e ainda amo. O pai forçou-me a escolher entre ele e a família e eu escolhi errado. Não vou deixar que façam o mesmo à Sofia. Um murmúrio de choque percorreu a sala. A tia Maria cobriu a boca com a mão, o padre abanou a cabeça. António bateu com o punho na mesa. Tu ousas trazer essa vergonha para aqui novamente? Miguel continuou sem recuar. A vergonha não é o amor, é o controle que exercem sobre nós. Sofia merece escolher o Carlos como eu merecia escolher o Pedro. Carlos segurou a mão de Sofia com força, olhando para Miguel com gratidão. A discussão explodiu, com o tio Jorge acusando Miguel de egoísmo e de trazer o escândalo para o negócio familiar. Um primo revelou que ouvira rumores sobre o estilo de vida de Miguel em Lisboa, o que fez o pai curar de raiva. Sofia finalmente falou, a voz quebrada mas clara. Eu amo o Carlos e não vou renunciar a ele. Se for preciso, abdico de tudo, mas não da minha felicidade. António olhou para a filha com decepção profunda, depois virou-se para Miguel. Tu és o culpado disto tudo. Se não tivesses dado o mau exemplo, nada disto aconteceria. Miguel sentiu a dor da rejeição, mas também uma libertação estranha. Pela primeira vez via o pai não como uma figura todo-poderosa, mas como um homem preso aos seus próprios medos e preconceitos. A reunião terminou em caos, com o padre tentando acalmar os ânimos sem sucesso. Miguel saiu para o jardim precisando de ar, o peito apertado pela mistura de alívio e medo do que viria a seguir. Pedro ligou nesse momento e Miguel contou tudo, chorando pela primeira vez em anos. Pedro disse que estava orgulhoso dele e que o esperava em casa para o casamento deles. A traição final veio quando Sofia se aproximou e confessou que o pai lhe oferecera uma viagem à Europa e dinheiro para estudar se ela deixasse Carlos. Miguel abraçou-a dizendo que juntos seriam mais fortes.
A noite trouxe uma conversa privada entre pai e filho no escritório onde António revelou a sua própria solidão desde a morte da mulher e o medo de perder o controle sobre a família. Miguel sentiu compaixão, mas não cedeu. O amor não se controla, pai, disse ele. O preço que pagamos por tentar é demasiado alto. António não respondeu, apenas olhou pela janela para as vinhas escuras. Miguel saiu sabendo que a ruptura era inevitável, mas necessária. Os dias seguintes no Douro foram de silêncio tenso e decisões definitivas. Miguel ajudou Sofia a organizar a fuga discreta para Lisboa, onde ela e Carlos poderiam começar uma vida nova longe da pressão. O pai não falou mais com ele, limitando-se a olhares frios e ordens breves aos empregados. Miguel sentia o coração partido pela perda, mas também leve pela primeira vez em anos. No último dia antes de partir, caminhou sozinho até ao Rio Douro, sentando-se numa rocha a observar a água correr. Pensou em todas as escolhas que o tinham levado ali, o medo que o fizera ceder antes, a coragem que agora o guiava. O preço fora alto: perder a herança, parte da família e o respeito do pai, mas ganhar a liberdade de amar Pedro abertamente. Ao regressar a casa, encontrou o pai na varanda com um envelope na mão. Aqui está a tua parte final dos negócios, disse António sem olhar para ele. Não quero mais nada contigo. Miguel pegou no envelope, sentindo o peso simbólico da ruptura. Pai, um dia talvez compreendas que o amor verdadeiro não destrói famílias unidas de forma honesta. António não respondeu, virando-se para dentro. Miguel abraçou Sofia uma última vez, prometendo apoio total, e partiu para Lisboa com o coração cheio de emoções contraditórias. No comboio ligou para Pedro, contando tudo e marcando o casamento para 2 semanas depois, uma cerimónia simples com amigos verdadeiros. Ao chegar a casa, Pedro esperava-o com um abraço longo e silencioso que curou muitas feridas. Nas semanas que se seguiram, Miguel reconstruiu a sua vida, concentrando-se no trabalho e no amor. Sofia casou-se com Carlos numa pequena igreja em Lisboa, com Miguel como testemunha. O pai não apareceu, mas enviou uma mensagem fria de parabéns que Sofia ignorou. Miguel refletiu longamente sobre o conflito moral que vivera. Teria sido correto romper com a família para defender os seus valores, ou devia ter cedido em nome da unidade? A sociedade portuguesa mudara muito desde a legalização do casamento gay, mas em algumas famílias as velhas feridas persistiam. Miguel escolheu a verdade e pagou o preço, mas ganhou a paz interior. No dia do seu próprio casamento com Pedro, sob o sol de Lisboa, rodeado de amigos, Miguel sentiu que o despertar valera cada lágrima. Anos depois, quando o pai adoeceu gravemente, Miguel visitou-o no hospital, mas a reconciliação foi parcial e cautelosa. A lição ficou gravada no seu coração. Você acha que o pai estava certo ao usar o mesmo plano para proteger a tradição familiar, ou cometeu um erro grave ao sacrificar o amor dos filhos em nome do orgulho social?